Bom, acho que a gente podia começar, então, conversar um pouquinho sobre analgesia e assim, né, a gabapentina, a pregabalina, como outros, estão só numa introdução que, tipo assim, né, por que que a gente usa anticonvulsivantes para tratamento de dor? Então, assim, o básico do básico é que da mesma forma que ele estabiliza os neurônios no caso de uma crise epilética, a gente tem estabilização também desses neurônios que levam a informação de dor. Então, por isso que a gente acaba usando, né, os anticonvulsivantes com bons efeitos para analgesia de quaisquer origens, né? Então, acho que a gente poderia falar um pouquinho do mecanismo de ação. Aí é com você. Não, sim, a dor, né, na verdade, ela tem várias vias, né? Vocês me desculpem a voz, né? A gente tá com o tempo seco, né? Acho que todo lugar tá assim, né? Tá. Então tô meio fanha. Mas a dor, na verdade, ela tem vários mecanismos, né, que deflagram ela e ela segue um caminho aí conhecido aí pelas sinapses, né? Pelas vias aferentes até o sistema nervoso central. O que a gente precisa entender é que a gente precisa bloquear ela em algum ponto, né? Dessa dor. Quando a gente fala dos anticonvulsivantes, e foi um avanço enorme, né, quando chegou a gabapentina e posteriormente a pregabalina, eles chamam a pregabalina de uma gabapentina fina, né? Tem alguns trabalhos que falam isso, né? Elegante, é uma gabapentina elegante, né? Que foi o que eu estava até falando com a Tati antes, é porque os anticonvulsivantes anteriores, né, lá de 1980, eles tinham um mecanismo de ação que bloqueava canais de sódio, né, e que atuavam em receptores GABAérgicos do tipo A. Então era muito específico e essa via em si, ela não atrapalha muito o caminho da dor, né? Quando surgiu a gabapentina, eles viram que ela tinha uma atuação também em canais de sódio, mas com uma ação maior em canais de cálcio. Voltagem independente, que é um dos canais principais nessa transmissão da dor, eles viram que havia realmente havia uma possibilidade dela controlar a dor. E aí se começou a implementar o uso da gabapentina e posteriormente da pregabalina, e ficou aí uma comparação sempre, né, entre essas duas substâncias, né, de qual realmente seria melhor e qual seria para cada caso a melhor opção. Tem trabalhos que fazem até associação das duas, associação das duas com a amitriptilina, associação de uma delas, né, com a amitriptilina e um anti-inflamatório não esteroidal, enfim, as associações todas elas mostraram que a gente não tinha um efeito que chamam sinérgico, né? Não potencializava a ação para controle da dor. Mas é interessante, esses estudos acabam sendo interessantes para a gente, né, Tati? Para a gente ver realmente, para confirmar o mecanismo de ação, para saber se a gente pode ou não associar com uma outra substância. A GABA e a pregabalina, assim, no meu ponto de vista, eu nunca gostei tanto da gabapentina, mas tem uma explicação lógica aí, né? Que às vezes a gente cria ranço, né, de alguma coisa, às vezes é de graça, mas para mim sempre tem uma explicação, nem que seja divina, vamos dizer assim, né? Essas coisas assim. Igual quando a gente pergunta, né, qual você iria escolher como anticonvulsivante melhor, né? Cada caso é um caso. Eu estava vendo no mecanismo de ação desses anticonvulsivantes mais antigos, né, que uns atuam naquela transmissão dos impulsos mais intensos e outros que atuam naqueles impulsos com menos intensidade. Então, a escolha era a partir daí. Em relação à GABA e à pregabalina, a GABA tem uma absorção, porque todo fármaco que a gente administra, ele é absorvido. E a gabapentina tem um problema, que é a absorção dela, que é chamada não linear, quando a gente compara com a pregabalina, que é uma absorção linear. Então, só para ter uma ideia, quando você faz uma dose de gabapentina, você tem uma biodisponibilidade da gabapentina, dessa primeira dose, de apenas 33% dela. Então, por isso justifica quando a gente usa aquela dose alta, né, Gabi? Gabi está aí. Aquela dose alta para a sedação, né? Então, a gente aumenta aquela dose para 150 miligramas por gato, porque desses 150 miligramas, apenas vão em torno de 33% vão ficar disponíveis. O que não acontece com a pregabalina. Na primeira dose, você já tem 90% dela biodisponível, né? Então, ou seja, pronta para ação. E aí você tem aquelas questões das doses da pregabalina em relação se você quer sedação ou não, se você quer, de repente, uma duração de ação maior ou não, né? Aí fica o critério para cada um. Consegui explicar? Muito, amiga, muito. Eu sempre penso assim que essa questão da biodisponibilidade talvez faça com que a gabapentina seja uma coisa muito. Por isso que cada paciente precisa de uma dose. E tem pacientes de gabapentina que precisam de dose de 20 miligramas. Agora, pensando numa experiência individual, assim, eu vejo muito que a gabapentina, todos têm, né? A gente tem que entender que todos vão ter um efeito colateral.
né? Então, qualquer anticonvulsivante, qualquer analgésico, para tratar de qualquer, né, via da dor, seja quando a gente trata com anti-inflamatório ou com os adjuvantes, enfim, todos têm algum efeito colateral. E a gabapentina, eu vejo que ela deixa uma sedação mais intensa do que a pregabalina, nas doses usuais ali, né? Então, muitas vezes, por exemplo, quando eu quero uma sedação, eu peço a gabapentina. Então, essa é a minha opinião, assim, no sentido de, por exemplo, esse animal precisa fazer repouso. Eu prefiro entrar com a gabapentina, porque aí eu sei que eu vou conseguir um repouso melhor por conta do efeito colateral da sedação, coisa que eu já não vejo tanto com a pregabalina. Então, os estudos mostram que quando você usa uma dose de pregabalina de 2,5 miligramas e de 5 miligramas, essa sedação ela é muito pequena, né? E começa ali a partir de 150 minutos, mais ou menos. Se você subir a dose de pregabalina para 10 miligramas, em 2 horas você tem sedação. Então, ou seja, você está dobrando a dose de pregabalina, né? Que a gente usa, acho que é 5 miligramas, né? Acho que você usa também essa dose, até 5, né? Então, se você subir essa dose para 10, você vai ter sedação, né? E aí fica aí a critério. A questão do efeito colateral é que, em relação aos outros parâmetros fisiológicos, a gabapentina não tem efeito colateral como a pregabalina tem. Em relação à pressão arterial sistólica, a fração de ejeção, encurtamento da diástole. Tem vários trabalhos, inclusive, mostrando que ela reduz a CAM, né? Ou seja, ela tem um fator agregador ali na anestesia, o que a gabapentina não tem. Né? Então, se ela não altera nada, na verdade, em relação à pressão arterial e frequência cardíaca, ela não altera em nada. Não vai ter nenhuma interação medicamentosa. Né? Mesmo porque as duas substâncias, isso elas têm em comum. Elas não se ligam à proteína plasmática. Isso é uma grande vantagem. Por quê? Toda substância que se liga à proteína plasmática, ela não é metabolizada, ela não é eliminada e ela também não faz o efeito. Né? E se eu falo para você que 33% da gabapentina que está biodisponível, o resto está livre, vai ser metabolizado e vai ser eliminado. Da pregabalina, 90% vai estar livre, biodisponível, sem ligação com proteína plasmática, pronta para atuar. Então, ou seja, essas duas substâncias não têm ligação com proteína plasmática. Então, essa interferência da proteína no metabolismo e na eliminação, eles vão estar eliminados. A gente não vai ter esse probleminha em relação à eliminação. Tá? Mas o que você falou é correto. A gente, na tentativa da sedação, a GABA ela tem que sedar, obviamente ela tem que sedar. A pregabalina só vai sedar na questão dose dependente, por isso que ele é linear. Então, quanto maior a dose, maior a sedação, o que não acontece com a GABA. Então, eu posso dobrar, triplicar a dose de GABA, que às vezes eu não chego numa dose analgésica num primeiro momento, mas consigo fazer uma sedação. E você já usou a pregabalina nesse intuito, por exemplo, do mesmo jeito que a gente usa a GABA para gato? Uma dose única, por exemplo? Para sedar, a gente está até começando agora um experimento, que é uma coisa bem interessante. A gente está. Engraçado que tem mais trabalhos com gatos do que com cães, né? Do uso da pregabalina. Né? Tem um agora de 2024 também falando sobre isso. Né? Dos anticonvulsivantes em felinos, citando a GABA e a pregabalina, mas dando uma importância maior para a pregabalina. A gente vai começar o experimento. Eu nunca usei com o intuito de levar para, como a gente faz com a GABA, levar para coletar sangue, para manipular, fazer uma ultrassonografia. Mas a gente usa naquele gato que a gente opera e que é um gato um pouco mais agitado e a gente faz para sedar realmente para ele ficar mais tranquilo. Na prática, o que eu vejo? Né? Porque a gente tem alguns grupos aqui de alunos que fazem esse estudo. A gente também usa a trazodona. Né? E com a trazodona a gente percebe que esses gatos fazem vômito com frequência, o que a gente não vê com a GABA nem com a pregabalina. Né? Então, também é uma vantagem das duas em relação aos outros fármacos que a gente usa aí disponível. Amiga, queria pedir, até falar que o professor Leandro não conseguiu entrar porque ele está em aula. E falando um pouquinho da trazodona, por exemplo, eu ainda prefiro a gabapentina, porque a trazodona, nessas situações, né, para você conseguir conter um gato, a trazodona tem um trabalho mostrando sobre hipotensão. Então, ela teve alguns gatos que tiveram hipotensão e aí eu fico com um certo medo. Você já teve algum problema desse? Não, a gente não, na verdade, a gente não aferiu a pressão deles, mas a gente vê, assim, eu percebo com os cães, né? Eles ficam realmente muito sonolentos. Né? Mas a gente não aferiu aqui. Então, acredito, assim, que tenha mesmo, viu, Tati? Porque a literatura, quando ela fala que não tem, não tem. Quando ela não cita muito, é porque ainda existe uma suspeita de, né? Eu ainda não achei nenhum trabalho direcionado a isso, assim, mais recente, 2024, 2023, tem muito trabalho de 2021, né, da trazodona, da melatonina. Da melatonina tem até 2024 já, né? Em relação ao efeito sedativo dela, ação em receptores opioides, que é outra interação que a gente não pode fazer, não tem recomendação de literatura
de uso de opioide junto com gabapentina ou pregabalina, porque eles também têm alguma ação em canais de cálcio, e aí essa potencialização pode realmente causar queda na pressão arterial. Mas da dando experiência assim, de aferir pressão para esses pacientes, eu nunca aferi. Mas eu percebo que o gato fica um pouquinho, parece um mal-estar, né? Acho que ele fica com mal-estar, e aí realmente pode ser realmente uma hipotensão, porque eles vomitam, eles ficam mal, assim, eu percebo. Por exemplo, você estava falando de medicações que você tem um pouquinho de ranço. Assim, o meu ranço total é a mitriptilina. Tá? Queria até saber depois sua experiência em relação à mitriptilina, por exemplo. A gente vai muito na tentativa. Então, de repente, iniciou com GABA, aí o paciente não teve aquela melhora que a gente esperava que tivesse. De repente, troca, desmama, troca para pregabalina. E aí, em última situação, eu vou para a mitriptilina. Mas o que eu noto de amitriptilina? Alguns efeitos. Primeiro que, assim, a mitriptilina para gatos. Em outras situações, Pandora, em cistite intersticial, que eu entrei, na hora do desmame, para mim foi muito, muito, muito ruim. Assim, o gato entra numa abstinência absurda. Então, só isso já me deixou um pouco receosa com a mitriptilina. Fora que ela demora para agir, né? Se não me engano, até de 1 a 2 meses. Menina, aqui em São Paulo também tá assim, não dá para respirar, tá surreal. Então, assim, a mitriptilina demora para agir e o desmame é sempre muito, muito, assim, traumático até para o tutor. Eu queria saber, assim, em que situações, porque, por exemplo, para a gente na neuro, o que a gente mais utiliza de analgesia de casos, de situações, são hérnia de disco, por exemplo. Tá? Então, eu não tenho muita experiência para entrar com osteoartrose e outras situações. Mas então, eu uso basicamente em dor neuropática. E aí, queria saber de você, qual que é a sua ordem ali de entrar e, por exemplo, não resolveu a primeira, vamos trocar para uma segunda opção. Quando que você chega na Então, depois que a gente teve aí, né, a entrada da pregabalina, a mitriptilina ficou um pouco de lado realmente. O que a pregabalina ganhou da mitriptilina na questão exatamente das hérnias, né, de disco, nas extrusões? É porque a pregabalina ela também tem uma ação de redução das células gliais, da migração dessas células inflamatórias, né? A única coisa que não foi provado ainda é porque você trabalha com neuro, né? E todo esse animal que tem dor, ele tem neuroinflamação. Então, essa neuroinflamação, ela atrapalha muito a memória. Eu falo isso na aula, né? Letícia está aí também. Porque quando a gente começa a esquecer as coisas, eu esqueci a chave do carro, eu esqueci o que eu vim fazer aqui, né? Eu esqueci para onde eu estava indo. Isso é uma neuroinflamação. Isso pode ser classificado como uma neuroinflamação. E aí você tem essas substâncias também com efeito neuroprotetor, né? Existe um trabalho que até cogita a ação da pregabalina nos receptores NMDA, ou seja, ela entra como neuroprotetor, assim como a ketamina também entra. Só que ela não tem o efeito protetor da memória que a ketamina tem. Então, eles ainda estão especulando se realmente é só no NMDA que ela atua, ou se atua de forma tão potente quanto a ketamina, que é uma coisa que a gente não vê com a mitriptilina. Né? A mitriptilina ela vai atuar nos canais de sódio, vai atuar nos canais de cálcio, ela vai atuar naquela questão da serotonina, aí, que é o principal prejuízo em relação ao desmame que você fala, né? Porque serotonina começa a aumentar na placa, você tira e reduz os níveis de serotonina e noradrenalina, e isso começa a atrapalhar. E a pregabalina aumenta a noradrenalina ali. Né? Ela tem esse poder de aumentar a noradrenalina pré-sináptica. Então, se você usar a mitriptilina, eu tenho deixado ela só para as questões de cirurgias de vias urinárias, porque ela faz diurese, e essa diurese evita as estenoses, tanto ureterais quanto uretrais. Então, eu guardo ela muito para essa questão. Eu usava muito ela na dose de 10 mg quilo para a coluna, quando usava um cimento, né? Para deixar o animal bem sedado. E funcionava bem para essa situação. Mas quando você compara realmente a mitriptilina com a pregabalina, com todo esse efeito nessa neuroproteção, no processo inflamatório neuronal, a pregabalina ela acaba ganhando da mitriptilina nessa questão também. Quer dizer, já estava ganhando disparado da GABA e agora ganha também da mitriptilina, essas questões agora mais completas do mecanismo de ação dela. Sim, fora toda a questão de ter que, de repente, associar algo, né, à mitriptilina. E aí já vai ser um problema gigantesco. Por quê? Porque vai agir em serotonina e se a gente, de repente, faz uma síndrome serotoninérgica sem querer, né, que entra com uma outra medicação que também tenha liberação de serotonina, que também faça recaptação de serotonina, aí o animal vai alucinar. A questão é que, às vezes, só a mitriptilina sozinha já pode ter sinais. E a gente fica pensando, tá bom, se der ruim ali, o proprietário vai avisar e a gente tira. Só que o problema é que nem sempre vai dar ruim
tipo, convulsão, né? Às vezes tá ruim com taquicardia, taquipneia, com parâmetros que o tutor não tem como avaliar em casa. Sim. Então, o Rafael está até perguntando aqui da memória prejudicada, né? É sim, Rafael. Toda questão, toda dor, né? Toda compressão, todo processo inflamatório, mesmo que seja mais localizado, a gente acaba se tornando um paciente inflamado. Mesmo porque, né, hoje o que está em dia? É uma alimentação que é inflamatória, o açúcar é inflamatório, a gordura é inflamatória. Então, se você tem alguma dor ou algum processo inflamatório crônico, uma artrose, uma artrite, isso vai agravar com a sua alimentação e você vai se tornar uma pessoa inflamada e isso vai prejudicar a sua memória. Tá? E o que é ruim nisso, né? É que as células neuronais elas não são substituídas por células iguais às originais, né? Elas são substituídas pelas células genéricas, que são, né, que a literatura fala da microglia-like, né? Que são substâncias que são células que parecem, mas não são as mesmas de origem, né? Então vira um tabajara, vira um cérebro tabajara, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Por isso que né? Não tem que ter medo da medicação. Exatamente. Da dor. Então, por exemplo, trata, gente, trata. Teve uma época na minha vida que eu tava na época do doutorado, com uma dor crônica de cabeça, que assim, minha vontade era bater a cabeça na parede. Assim, não existia mais analgésico na farmácia. E aí eu fui pra neurologista, assim, meio de emergência, aí ela entrou com topiramato. Foi na época da clorpromazina, amiga. Eu tava lembrando disso, da clorpromazina. Ela me passou clorpromazina até o topiramato começar a agir bem pra dor. E aí a clorpromazina para naquele momento de muita dor. E, gente, não dá pra, assim, pra viver com dor de cabeça. Tanto que eu já tinha passado num outro neuro que tinha passado outro anticonvulsivante, que é o ácido valproico, que é o Depakote, que você até comentou no começo. E ele pode ter um monte de efeitos colaterais muito maiores. E uma das opções também para nós humanos seria a amitriptilina, que engorda, então ninguém quer. Todo mundo vai tomar piramato que emagrece a teratogenia do ácido valproico. Mas por que a gente tá falando disso? Da amitriptilina? Por conta da dor e da memória. Por isso. Tá vendo? Já esqueceu. Mas tudo bem. Realmente, ter dor crônica, gente, não dá. As pessoas ficam com medo da medicação. Não tem que ter medo da medicação. A medicação tá ali para te auxiliar, né? Exatamente. Assim. E até dormir melhora, né? Quando você coloca o paciente com uma clor, né? A clorpromazina, se você for avaliar, ela tem efeito analgésico? Não. Mas ela vasodilata, né? Ela dá uma sensação também. Ela te relaxa. Então, isso facilita você tolerar um pouco essa dor. Então, até realmente o medicamento chegar na janela terapêutica. Ok. Aí eu não consegui identificar o nome, escândola, Ana, né? Acho que é Ana. Para cistite idiopática felina, pregabalina também. Então, na cistite idiopática, a amitriptilina funciona bem. Ela funciona muito bem. Tá? Agora, se tiver realmente um componente neurológico, aí você troca. Se for aquela questão do gato, comportamental, né? O Gabi tá aí, né? Se tiver alguma coisa para falar, Gabi, você fala, tá? Por favor. Que é a questão comportamental, aquele gato que obstrui na presença de outro gato que ele não gosta, algo que estresse. A amitriptilina funciona super bem nessa situação. Né? Agora, se você tem um outro componente ligado... Sim, mas eu acho que, por exemplo, de todas as causas de cistite intersticial, dor, por exemplo, pode ser um motivo de estresse. Então, pensando dessa forma, se esse é um animal que estressa porque ele tem dor de osteoartrose, tem dor de... Enfim, tem dor na coluna, poderia ajudar, eu acho que mais nesse sentido. Agora, como eu falei, a amitriptilina para mim não é uma maravilha. Então, até em casos de cistite intersticial, embora tenha indicação, claro, né? Eu ainda vou mais para fluoxetina. Ah, tá. Eu ainda gato que precisa emagrecer, não sei, minha experiência com fluoxetina nessas situações é muito melhor. E lembrar que aí a gente não pode associar estes dois, né? Amitriptilina e fluoxetina de jeito nenhum. E aí ficar de olho, porque tem outras substâncias também que não podem ser associadas, né? Mirtazapina, por exemplo, ondansetona, né? Até metoclopramida, né? Tramadol, também não pode. Você só ficar de olho que essas questões às vezes acabam complicando o tratamento também, né? Uma outra coisa que eu ia até te perguntar, a pregabalina, ela tem trabalho dela, até dela e da gabapentina, no tratamento do prurido, né? Porque você tem gato com doença de vesícula biliar, que, assim, a fixação da bilirrubina na mielina, ela causa um certo prurido, né? Então, eu estava vendo alguns trabalhos falando sobre esse prurido, né? Tanto
dessas doenças, quanto aquele prurido pós-incisional, aquela de ferida, né? Quando vai cicatrizando, que tem aquele prurido intenso. Então, tem paciente que tem mais prurido do que outro. E aí eu fiquei na dúvida se, de repente, você usaria, de repente, na hiperestesia, que não é um prurido, mas é uma alteração que meio que neurológica também, né? Porque tira, né, tanto a GABA, a pregabalina, a percepção do prurido, né? Então, assim, eu acho que quando tem também uma causa envolvida com dor, sim. Agora, a gente não tem certeza, né, que na pregabalina tenha algum tipo de prurido ou um formigamento. Então, não sei em relação a isso do prurido. Eu acho que iria melhor, talvez, por conta da dor. Eu fiquei com isso, assim, meio que... Tô meio com aquela pulga atrás da orelha, porque como a dor neuropática, ela vem sendo classificada também por formigamento, né? Aquela queimação, aquele incômodo, que talvez isso tenha também facilitado na questão do controle da dor neuropática, né? Então, você acaba agregando mais uma vantagem do uso dessas substâncias. Aí o Gabi falou, manifestação da sensibilidade e formação da memória de dor. Isso, Gabi. Né? A gente quer trabalhar isso, só que a literatura não deixa claro que a pregabalina ajude nessa questão da memória, né? Assim como a gente tem alguns trabalhos também falando dos anti-inflamatórios, né? Hoje, quando eu dou aula ao pessoal da neuro, né, Tati, eu falo muito isso, isso é outro impacto, porque eles descobriram que você tem COX-2 e COX-1 no sistema nervoso central, né? Mas que o COX-2 está muito mais associado com novas sinapses do que o COX-1. Então, evitar usar seletivo COX-2 para que essas sinapses também, nesses processos inflamatórios neurológicos, não sejam mais prejudicados do que o próprio processo, né, instalado ali. Então, eu gostei bem dessa situação da pregabalina nessa questão. Se, por enquanto, não tem nada claro, mas eu acho que ainda tem uma luz aí no final do túnel, de repente, né? Já que funciona para dor neuropática, por que não vai funcionar na memória também, né? Já Sim. que tem. Uma amiga, isso do anti-inflamatório, aí você diz, por exemplo, da gente usar um piroxicam da vida. Sim. Aí a recomendação para o uso do seletivo COX-1 para ter um efeito deletério menor nessas doenças neurológicas. Sim. E tem trabalho recente disso, né? De 2021 para cá já fala bastante disso. Interessante. E uma coisa que eu queria saber é que uma vez eu já te perguntei que eu estava com um paciente muito ruim de dor, assim. A tutora não queria operar de jeito nenhum, uma hérnia cervical. E aí até a gente estava conversando sobre o uso da ketamina. E aí até depois estava vendo sobre a amantadina, que também vai agir em NMDA, certo? Certo, também acho. Você tem alguma experiência? Eu não tenho, porque aqui na região não vende amantadina, né? Mas o André Rabelo, ele usa muito e diz que, assim, é excepcional, né? Eu tenho, assim, esperança da gente usar bastante aqui. Porque a amantadina, além de tudo, ela também age na L-Dopa. Então, assim, ela tem outros efeitos também que vão agregar bem-estar para esse paciente. Sim. Então, acho que tem uma grande... Assim, eu acho que ela vai evoluir muito bem ainda, né? Eu acho que tem poucas pessoas que usam amantadina hoje. Tem um outro anticonvulsivante que foi lançado logo depois da gabapentina, que que também foi usado para aqueles mecanismos supraespinhais, alguma coisa? Mirogabalina. Já ouviu falar? Não. Então, a mirogabalina, eu acho que ela também vai ser uma substância que talvez entre aí no mercado para gente. Ela está sendo usada em humanos como anticonvulsivante, mesmo mecanismo de ação da GABA e da pregabalina, mas ela atua nesse receptor aí, como é que a gente fala? Alfa-2 delta, do tipo 1. Né? Ela pega ali uma subunidade mais específica e que talvez esse efeito seja mais seletivo, com menos efeito colateral. Mirogabalina, isso. Tem dose na veterinária? Não, ainda não. Não, mas ele tem sido indicado para fibromialgias, para dores neuropáticas, com efeito mais rápido, com menos efeito colateral. Com menos interação farmacocinética também. Assim, está recém-lançado aí. Né? Eu li alguma coisa na medicina, ainda não achei nada na veterinária, não. Peguei mais sobre mecanismo de ação, farmacocinética, associações, né? Porque tem uma revista que fala só de gabapentina e pregabalina, né? Uma revista de farmacologia que tem um capítulo específico para isso. Então, eles comparam todos os novos fármacos que surgem, eles comparam com a gabapentina e pregabalina. Eu achei bem legal, assim. Eu vou procurar até mais sobre ele para ver, porque ele parece que dá menos sonolência, menos sedação, menos tontura
que é muito associado com a pregabalina às vezes, né? Gabapentina, você quer só dor, não quer que o animal durma ou fique sonolento. Então, algumas pessoas reclamam muito desses efeitos colaterais, né? Principalmente naquelas neuropatias diabéticas, né? Que começam com dose muito alta para, né, para cortar essa dor logo, que ela é bem excruciante, né? Então, eu vi sobre isso. Então, achei que você, de repente, tivesse algum trabalho no uso como anticonvulsivante animal. Mas eu não achei. Eu não achei. Vou até procurar. E aquela questão da. Te perguntar duas, dois então, da ketamina mesmo, que foi na época o que você falou, tipo, tá muito desesperada, entra com a ketamina por via oral. Então, se você ainda usa, tem usado, e do Maropitã. Ah, tá. Sabe que é uma coisa interessante, né, da ketamina? Para quem, não sei se quem entrou agora, né, essa questão da absorção, né? Eu sou muito cética em relação àquele gel auricular, né? E eu percebo, assim, na farmacocinética, quando você pega um cloridrato, como é a lidocaína e como é a ketamina, se você fizer um gel auricular, para gato principalmente, ele vai responder bem. É para responder bem, pela própria farmacocinética da substância, né? A ketamina tem um potencial de absorção pela via oral. Assim como pela via intramuscular e venosa, o efeito é muito rápido, é menos de um minuto para começar a atuar e já está na janela terapêutica. Então, é uma alternativa excelente. Você manda, quem tem acesso à farmácia de manipulação, conversa com o farmacêutico. Se existe a possibilidade de manipular as bolinhas orais ou gel auricular para ketamina, porque a ketamina é excelente para controle da dor, ela é excelente como neuroprotetora. Então, acho que assim, a gente só tem a ganhar se a gente começar a introduzir a ketamina. E ela tem um viés. Então, você tem também uma atuação aí no humor desse paciente. Então, isso eu Amiga, acho. travou, desculpa. Você tá falando que a ketamina tem um viés, aí travou. Ah, tá, um viés de neuroproteção, né? E aí, o que acontece? Ela também atua no humor, né? Tem esse efeito psicoativo, Gabi, tem um efeito psicoativo. Porque eles também, assim como a pregabalina, eles têm o efeito de aumentar a noradrenalina. Claro que um tem mais do que a GABA, por exemplo, quando a gente vai comparar. Mas o fato de aumentar a noradrenalina pré-sináptica, você melhora o humor desse paciente. Então, não é só controlar a dor, mas também controlar o humor. Né? Isso é importante. O Maroptan, que é o Serenia, né? Hoje a gente tem um Serenia ruim, o Serenia lá de fora. É um Serenia com diluente muito melhor, assim, que não confere dor nem nada. O Maroptan, ele tem uma ação bem específica, né? Um receptor NK1, que é incrivelmente, né, um receptor que está em todo o sistema nervoso central e periférico, né? E que tem, claro, entre outras ações, né, aquele efeito antiemético e hoje conhecido também como analgésico. A gente tem usado bastante aqui e eu estou fazendo o experimento do Maroptan com um efeito de proteção também da translocação bacteriana. A gente está comparando com a dexmedetomidina, que já existem trabalhos falando sobre isso, tanto do efeito analgésico quanto do efeito protetor na sepse, no choque séptico. E o Maroptan tem se mostrado muito melhor do que a dexmedetomidina nessa questão de peristaltismo, né, de corpo estranho intestinal, piometra, aquelas sepses clássicas do nosso dia a dia. Então, você começa a ter uma substância que tem mais de um efeito, que é, né, efeito analgésico, efeito antiemético, mas também o efeito protetor do choque séptico. E aí a gente começa a pensar na neuroinflamação também, porque a sepsia é um processo inflamatório sistêmico. Então, se ela ajuda no processo séptico, obviamente, ela vai ajudar também no processo inflamatório. E já tem estudos falando do efeito anti-inflamatório também do Maroptan, né, atuando similar ao carprofeno. Né? Então, essa comparação é bem interessante. E teve uma pessoa que perguntou aqui: aí a cetamina não faz algum efeito de deixá-los instáveis para lidar, por ser dissociativo, mas aí é a questão da dose, né? Dose. Sempre a dose efeito. Então, esse efeito dissociativo, né, de dissociar a córtex, ele está associado a doses muito altas. Tá? A gente está trabalhando com dose baixa. A gente vai trabalhar com dose de 2 miligramas quilo, 5 miligramas quilo. Tá? A gente não está trabalhando com... Eu trabalhava com 10, 15. Para gato, eu cheguei a usar 30 miligramas em gato. Né? Mas eu sou over, né? Eu trabalho com dose alta em tudo. Eu sou abusada, vamos dizer assim. É porque eu quero derrubar mesmo, eu não quero brincar, né? Eu não quero deixar o animal levemente sedado. Ou tá sedado ou não tá, né? Tem que dormir. É que eu lembro que esse caso dessa hérnia cervical, que o cachorro, assim, urrava de dor e não queria operar de jeito nenhum, enfim, a tutora com medo. Aí a gente tinha comentado da ketamina, e aí eu lembro que, assim,
putz, eu não tô nem lembrando o nome do cachorro. Era um Tekel, um mestiço de Tekel. E aí acabou que a gente chegou numa dose de pregabalina que controlou. Mas eu queria saber as implicações da ketamina. Então, se, por exemplo, nesses casos em que a gente não tem melhora nem com a ketamina, nem com a GABA, nem com a pregabalina, nem com a amitriptilina, seria uma opção entrar com a ketamina. E, por exemplo, por exemplo, na farmácia de manipulação, fala a dose que você quer e eles manipulam em cápsula. O líquido em cápsula, certo? Não, ele bota numa bolinha. Aqui faz em bolinha de açúcar, porque ele é um cloridrato, entendeu? Ele é água. Então, ela pode dissolver numa bolinha de açúcar, entendeu? Que o gasto, obviamente, da ketamina vai ser maior, porque ela tem que desidratar um pouco a ketamina. Igual quando as pessoas liofilizam, né, para uso recreativo da ketamina. Então, você liofiliza ela, você reduz ela um pouco, né, reduz um pouco esse potencial aquoso dela, quer dizer, você vai concentrar um pouco mais, e aí faz as bolinhas. E aí tem que saber exatamente o peso do animal para fazer a dose certinha. Então, cada bolinha vai ter, sei lá, 20 miligramas, 10 miligramas, que aí você vai fazer oral, ali acabou. Entendi, tá. Então você só solicita para farmácia de manipulação. Aqui a gente conversa, né? Porque o farmacêutico é veterinário daqui, Sim. né? Então ele é amigo nosso, foi ex-aluno nosso. Então a gente vai conversando sobre isso, vai falando, tem como fazer? Uma vez eu tentei manipular trazodona biscoito, eu não gostei, falei, ó, o cachorro não ficou bom, alguma coisa se perdeu, né, nessa manipulação. Porque o farmacêutico, a indústria farmacêutica, ela sabe como ela vai preparar essa substância para absorção ideal. Então, por isso que eu falo, quando você prescreve, por exemplo, uma cefalexina humana e que o cachorro vai vomitar, ele vomita por conta da formação dessa cefalexina. E aí, quando você fala do veterinário, o farmacêutico veterinário, ele formulou para esse animal absorver e não vomitar. Entende? Então, quando a gente prescreve o veterinário, não é porque é mais caro, eu tô valorizando. Não, é porque aquela formulação foi feita para ele, né? Tanto que se você olhar, né, o Gavis, né, o veterinário e o omeprazol humano, o mecanismo, apesar de ser o mesmo, a alteração do pH gástrico é totalmente distinta. O Gavis sobe o pH gástrico até 4,5. O humano eleva para quase 6, 5, 6. Isso atrapalha a absorção de medicamento. Entende? Então, para prescrever o omeprazol, tem que ser o veterinário. É o que menos altera o pH gástrico quando a gente vai medicar com antibiótico esse paciente. Entende? Então, assim, algumas situações a gente começa, né, ali, vamos flexibilizar. Ok, a proprietária não tem dinheiro, mas se você não se atentar ao pKa daquela substância e ao pH estomacal, esse tratamento pode não ser eficaz por uma má absorção do medicamento. Sim. Não, não é dose, não é frequência, é absorção e distribuição desse fármaco. Com certeza, tá. Gente, alguma dúvida? Vamos ver se alguém tem alguma dúvida aí sobre o assunto. Olha, eu adoro falar sobre isso, né? Porque é a minha praia, assim, eu gosto bastante. Eu fico fascinada com essas coisas, né? Eu já assisti 700 palestras suas sobre isso. É muito legal. Sabe que eu tenho uma dúvida, na verdade. É sobre o desmame tanto da GABA quanto da pregabalina. Então, Tati, eu falo pro pessoal aqui que o desmame ele não é rigoroso, né? Ele não é rigoroso, porque como exatamente por essa ação da noradrenalina, que a gente não pode ter aquela abstinência evidente que a amitriptilina tem por conta da serotonina, né? Então, isso é interessante. E eu falo que não é uma coisa rigorosa, né? Igual o corticoide. Você pode fazer dia sim, dia não, né? Porque você até falou antes, né? Uma coisa que a gente precisa se atentar, que como eu falei que a biodisponibilidade da GABA é baixa, né? E ela em 8 horas ela perde efeito, a GABA teria que ser feita 3 vezes ao dia. Exato. A pregabalina, ela tem uma biodisponibilidade de até 24 horas. Aí você pode fazer até CID ou BID. Fica a seu critério de acordo com esse paciente, porque, obviamente, alguma coisa vai alterar em relação ao metabolismo e eliminação. Vai ter o paciente que vai eliminar mais rápido, vai ter o paciente que não vai eliminar mais rápido. Tá? Isso, assim, porque você não sabe quais as medicações que foram feitas. Existem medicamentos hoje que aceleram o metabolismo e existem medicamentos que reduzem. Então, se esse animal, por exemplo, em algum momento tomou fenobarbital, né, a atividade microsomal dele está em dia. Ele vai, né, eliminar rápido. Né? Já aquele paciente que tomou omeprazol, que reduz a atividade metabólica, também
ele já vai ter uma eliminação mais lenta. Então, eu preciso entender qual a medicação que esse animal tomou, se está tomando alguma coisa concomitante, mas tentar manter com rigor a frequência de administração, tá? E aí que vem, vou desmamar, então eu estou fazendo de 8 em 8 horas, então vou aumentar, vou fazer de 12 em 12, depois vou fazer uma vez ao dia, depois eu vou intercalar. Então, assim, é uma questão de bom senso. O animal ficou ruim, volta, dá um passinho para trás, né? Então, eu sempre falo isso. Na literatura não tem uma regra, assim, pra gente fazer isso. Não tem. Eles falam que tem que fazer um desmame, mas não citam uma regra igual do corticoide. Sim, né? Que a gente... como a amitriptilina ou como o corticoide, que o animal vai ter abstinência, realmente. Mas as duas são mais tranquilas na hora de tirar, né? Fica ali uns meses e tira, eu também acho bem tranquilo. Com desmame assim, né? Mas tem proprietário que quer fazer o resto da vida, que ele fala que fica tão bem. E se você for avaliar, os trabalhos não relatam, se é clássico, não relatam nenhum efeito hepatotóxico, tá? Né, como relatado com os anticonvulsivantes mais antigos, de associar com uma hepatite tóxica. Hoje você não tem isso. Nenhum deles foi relacionado a um efeito hepatotóxico nem a alguma lesão renal. Então, assim, pode ser usado a longo prazo sem nenhum problema, né? Sim. Então, assim, esse desmame, se quiser fazer a longo prazo também, não tem problema nenhum. Sim. O ácido valproico, por exemplo, é mega hepatotóxico. Carbamazepina também, se não me engano. Aí tem uma veterinária perguntando se precisa desmamar. A gente tem que só lembrar de tentar... O que ela quis dizer? Isso que a gente estava falando agora, será? Eu acho que sim, né? Como fazer o desmame, ou se uma hora precisa desmamar. Lembrar de tentar, né? Se é que é possível, remover a causa da dor. E aí, é isso. Eu acho que poucos efeitos colaterais. Geralmente eu faço 3, 4 meses, tento desmamar. E aí, tratar o animal como um todo. Por exemplo, com adjuvantes. Então, acupuntura, melhorar manejo, emagrecimento. Sim, senão, eu acho que ele vai ter da vida. E esse foi um dos grandes... Eu acho que esse é um dos grandes problemas dos relatos do mau uso do Librela, por exemplo, né? A pessoa usa uma substância que para a dor, o animal volta a um comportamento normal, você não fortaleceu a musculatura, você não reduziu o peso desse animal e espera que ele suporte uma lesão articular, né? Porque você retirou o componente doloroso. Então, a tendência é realmente o agravamento da doença articular. Você não tem para onde correr. Já é um processo degenerativo, é progressivo, e a gente tenta, na verdade, reduzir a progressão. Então, se não fizer uma acupuntura, uma fisioterapia, né, um fortalecimento de musculatura, você... Por isso que eu falei do negócio da gabapentina, que eventualmente, se eu preciso de um repouso, para mim é maravilhoso a gabapentina nos primeiros dias. Porque coisa que eu não vejo muito com a pregabalina, o cachorro volta a pular dessa altura. Que é o problema do Librela, né? Então a gente tá sempre na causa, né? Não adianta a gente também ficar mascarando. Exatamente. E é uma coisa que eu falo, a acupuntura, talvez a gente tire o componente de dor, não quer dizer que esse animal não vai ser operado. Em algum momento, se ele tem uma compressão, ele vai ter que ser operado, né, Tati? Não tem para onde correr. Você está modulando. Esse que é o problema. A gente precisa entender que a gente está modulando. O que é modular? Eu posso modular para aumentar ou para diminuir. A gente modula para diminuir. Mas a causa, como a Tati falou, ela está ali, a compressão ela não saiu. A gente não tem esse poder, né? O animal está tão melhor que eu prefiro não operar. Ok, é uma opção sua. Mas pode ser, que biologia não é uma ciência exata, né? Sim. Pode ser que um dia esse quadro agrave e você tenha que operar esse paciente, de repente, numa emergência. A gente não tem como prever, né? É muito pior. É muito pior. A Lumena perguntou a dose máxima, que a gente estava falando. Eu uso 5 miligramas quilo de máximo. Você usa pregabalina? Para sedar é 10. Para sedar, 10 miligramas. Tá? Se você quiser um conforto, né, com apenas uma sedação leve, 5. Tá? Aí é seu critério. Não manter, né? Não. Se fez uma cirurgia de coluna, né, aquele primeiro momento, uma TPLO, que eu preciso que ele tenha uma redução, porque teve um canicorso aqui uma vez, que a gente repetiu a mesma cirurgia 3 vezes. Eu não aguentava mais olhar para o Nero. Coitado, amo os donos deles, são fofos. Mas isso é sofrimento para o animal, porque ele era pesado e ele sem dor, ele pulava, né? E pulava e estourava o joelho. Então, voltou para a terceira vez. Então, na terceira vez, eu até passei um catéter epidural nele, porque realmente falei, eu não quero que ele ande nesse primeiro momento. É ruim não ter contração muscular? É ruim não ter contração muscular, porque a contração muscular, ela ajuda, né? A resolução também do problema. Mas eu precisava que ele ficasse sedado e sem pular. Sim. Então, eu tive que apelar
para ele não andar, para ele segurar a placa de TPLO, porque já tinha muita lesão além do que ele já tinha originalmente por conta das cirurgias que a gente fez, assim, sequenciais, né, para ele. E aí depois ele ficou bem. Então tem que sedar, não tem jeito. Né? Antigamente, né, o pessoal até hoje fala, não dá para reduzir a dose, não, porque ele com dor ele fica melhor, ele fica quieto. A gente não pode Eu fazer. não fazer analgesia, tá? É, eu entendo. Né? Não fazer analgesia para não deixar o animal. Ah, deixa ele ficar quietinho ali. Mas aí também não dá. Aí também não dá. Porque é muito. Aí você tem outro envolvimento, é muito cortisol, né? Vai atuar na via glicolítica, esse paciente vai ficar mal, não vai cicatrizar direito, vai ficar neuroinflamado, vai ter problema de memória, entendeu? Vai desenvolver um Alzheimer precoce, né? Que é assim, o distúrbio cognitivo. Cuidado com a inflamação, tá, galera? Vocês vão ficar tudo com Alzheimer precoce. Estressor, você vai tomar uma ice, vai tomar uma cachaça, uma cerveja, faz qualquer negócio, toma um Rivotril, né? Só não toma Zolpidem. Não, agora tá difícil de comprar, menina. É. Zolpidem, menino, faz e tira seu filtro completamente. Você compra todo, como diz aquele cara, né? Todo o carrinho das Americanas, da Shopee, você compra tudo. Você compra até carro. Ai, Pode Jesus. não. Hoje, gente, separando para o tutor que é a percepção de indivíduo, humor e alteração de consciência. Ah, com certeza, agora que eu entendi. É verdade, com certeza. Tomou o quê que era bom? Zolpidem? Não, Zolpidem eu tô desaconselhando o Zolpidem. O resto é para tomar. Quer tomar estalopram, mas esse estalopram também aumenta o peso. Não é uma boa indicação, não. Fluoxetina é bom. É isso, todos têm seus efeitos colaterais. A gente Não, tem que dosar. sertralina não. Sertralina não aumenta peso, não. Não é para aumentar. Então, tá, e todos vão agir em dor desses, é isso que eu não entendo, sabe? Às vezes os alunos, não, mas eu não tomo nada. Gente, tome, tome, porque o estresse é muito deletério para o organismo, dor é muito deletéria. É. Então é melhor que tome, né, gente? Pelo amor de Deus. É. Aí para isso, 4. Que seja o vinho, não é para virar alcoólatra. Veja bem, longe de mim. Eu não quero que ninguém vire alcoólatra, mas que seja o vinho da noite, que seja a sua cerveja da noite, mas que seja alguma coisa para liberar o estresse do dia a dia, para a gente não ficar um. Não adianta a gente viver 100 anos, virar um vegetal, entendeu? Ter Alzheimer precoce, porque também não vale a pena viver desse jeito. Então, para viver bem, tem que extravasar. Né, Tati? Ó, tudo bem que eu tô. A vida é uma só. Essa é a nossa frase. A nossa frase é só se vive uma vez, qualquer coisa passa no cartão, entendeu? E bora. Gente, queria agradecer a presença de todos e queria aproveitar para falar do nosso curso, meu e do Romano Vetti, que está aí, do professor Leandro, sobre exame neurológico. O curso está mega completo, tá? Então, assim, quem olha lá, mas é só exame neurológico, não gosta de neuro, não, vai gostar de neuro, porque a gente está falando sobre tudo, sobre neuroanatomia do começo. Então, o curso está super completo, diagnósticos diferenciais, todo exame neurológico e na semana do veterinário, tá com 25% de desconto. A Agnes vai botar aí o cupom, que acho que é VET25, né, Agnes? Olha, gente, se eu fosse vocês, eu faria. Não, porque na verdade eu já aprendi muita coisa de neuro, né? De tanto conversar. E é importante. Olha, eu sou anestesista, eu trabalho com controle da dor, mas para mim é importante avaliar. Eu preciso avaliar, né? Até quando a gente coloca, né, assessoria, né, Tati, quando fala, me ajuda aqui, eu preciso avaliar aonde está a compressão, se a lesão é central, se não é. Gente, isso é o basicão, porque isso faz também o diferencial numa clínica, né? Se você vai encaminhar, ó, até aqui eu consigo fazer, daqui para frente eu vou encaminhar para o neuro, mas eu já sei que é central, já posso fazer o pedido de uma tomografia, ou uma mielotomo, ou uma ressonância, ver qual é a lesão, é cirúrgico, encaminha para o colega cirurgião. Entendeu? Sim. Não tem problema nenhum, não tem problema nisso, não. E a parte neurológica tem muita coisa clínica, porque é botulismo, né? É miastenia graves, é um monte de coisa que a gente vê e às vezes a gente passou pela nossa mão, a gente nem deu o diagnóstico, porque a gente não sabia, tá? O melhor tratamento é sempre o diagnóstico, né? Sim. Sempre. Não tem jeito. Um bom clínico ele tem que ser completo. Infelizmente tem que saber um pouquinho de cada coisa. Tem, né? Aterroriza, né? Mas é isso, a gente tá do basicão até o avançado, o curso tá super legal. Estou recebendo um feedback excelente. Então vamos aproveitar, gente, que tá na semana do VET e entrar lá. Que vai ser um prazer ensinar para vocês. Amiga, muito, muito, muito obrigada. Te amo.
Gabi que tá aí, Leandro, queridos. Obrigada, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Ó, eu que agradeço. Para mim, sempre é um prazer conversar com você. Pessoalmente fica melhor ainda, mas é bom que as pessoas participam e né, também veem como a gente se trata enquanto profissional, né, Tati? Somos de áreas distintas, ninguém disputa espaço aqui com ninguém. A gente não tem vaidade, né? Somos acessíveis, graças a Deus. Né? Gabi está aqui para provar isso, o Romano está aí para provar isso. E esse relacionamento é importante para a gente, as inter-relações são importantes para a gente, né? Melhora o nosso dia, né? Traz um certo conforto. Para mim é um prazer estar aqui, eu adoro falar com vocês. Né? Obrigada aí pelo convite, amei. Obrigada, pessoal. A gente escutar sempre. Com esse tema que você ama de paixão, né? Eu amo. E que, como neurologista, é muito importante. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu? Obrigada pela presença de todos. E a live vai ficar gravada. Até a próxima, gente. Beijo, Fê. Beijo. Fica com Deus, gente.